A anemia infecciosa equina também é conhecida por vários outros nomes, tais como AIE, febre dos pântanos, febre petequial dos cavalos, febre das montanhas, mal do cochilo e cochilão. Também tem sido atribuída erroneamente o termo Aedes equina para essa doença. No entanto, pessoal, apesar do agente etiológico ser do mesmo grupo do vírus HIV, a patogenia da doença é bastante diferente, porque não causa imunossupressão com depressão de linfócitos. Então, esse termo não deve ser empregado. A anemia infecciosa equina é uma doença causada por um lentivírus, que afeta exclusivamente os equídeos. Ela é caracterizada por uma infecção persistente, trombocitopenia e sinais clínicos de febre associada à viremia, além de anemia, edema e debilidade geral. O primeiro relato da doença ocorreu provavelmente em 1843, na França. Mais de 100 anos depois, em 1952, é que foi admitida a ocorrência da doença no Brasil. No entanto, gente, somente em 1967, no Jockey Club daqui do Rio de Janeiro, que foi relatado e confirmado o primeiro caso no país, num exame pós-morte de um equino. A anemia infecciosa equina tem distribuição mundial. Agora, em relação à etiologia, pessoal, a análise das características fisicoquímicas e biológicas do vírus da anemia infecciosa equina contribuiu para sua inclusão na família Retroviridae e subfamília Lentivirine durante as décadas de 1970 e 1980. De acordo com a classificação mais recente, a subfamília passou a ser denominada Orthorretrovirine, apesar de ter se mantido o gênero Lentivirus. As lentiviroses, pessoal, induzem infecção persistente em seus hospedeiros naturais, que é atribuída a variações antigênicas nas proteínas de superfície desse vírus. As mutações e a variabilidade viral permitem o escape do sistema imunológico do hospedeiro e, aliadas à integração do vírus ao genoma da célula-alvo, são considerados os principais obstáculos para o desenvolvimento de vacinas. E aí, outro fator importante que contribuiu para a persistência viral é a habilidade desse vírus em produzir DNA a partir do RNA, que é integrado ao genoma das células hospedeiras. Olha que interessante, gente. O ácido nucleico do vírus torna-se parte do genoma dessas células infectadas do hospedeiro. E toda vez que a célula se multiplica, o material genômico do vírus também se multiplica, embora o vírus possa permanecer em estado de latência. Nessa imagem, vocês podem ver o vírus da anemia infecciosa equina com seu envelope. Esse envelope fosfolipídico externo torna esse vírus pouco resistente ao ambiente e também aos desinfetantes químicos comuns ou disponíveis comercialmente. Gente, uma coisa que eu tinha esquecido de falar é que o vírus da anemia infecciosa equina é antigenicamente relacionado com outros retrovírus, como, por exemplo, em felinos, e aí vocês já ouviram falar de FIV, né? E também de pequenos ruminantes, como a artrite encefalite caprina, que vocês vão conhecer na próxima aula. O vírus da anemia infecciosa equina afeta somente equídeos, que incluem, então, os equinos, pôneis, asininos e muares. A transmissão da anemia infecciosa equina ocorre independentemente de idade, raça e sexo dos animais. Contudo, pessoal, os asininos demonstraram em infecções experimentais com cepas patogênicas do vírus maior resistência à replicação viral e, consequentemente, menor ocorrência de sinais clínicos. A anemia infecciosa equina é uma enfermidade cuja morbidade e mortalidade são variáveis. Os dados oficiais da anemia infecciosa equina em todo o mundo provavelmente não refletem a real situação da prevalência da enfermidade, uma vez que é estimado que menos de 10% da população equídea tem sido testada para anemia infecciosa equina. Fatores que facilitam a difusão e aumentam a taxa de infecção são influenciados por condições ecológicas e por população de insetos hematófagos, assim como também a densidade demográfica de equídeos, geralmente havendo maior morbidade em locais com grande quantidade de insetos e de equídeos. Tais fatores justificam a maior prevalência da doença em regiões tropicais e subtropicais em todo o mundo, onde a população de insetos hematófagas é abundante.
Então, como eu mencionei para vocês, gente, os dados oficiais sobre essa doença em todo o mundo provavelmente não refletem a real situação da anemia infecciosa equina, uma vez que é estimado que menos do que 10% da população equídea tem sido testada para anemia infecciosa equina. A grande parte do efetivo equídeo testado pertence a plantéis de alto valor zootécnico, nos quais essa doença já está controlada, e em muitos casos o mesmo animal ainda é testado mais de uma vez durante um curto período. Em contraste, o grande número de animais no campo que não são submetidos ao diagnóstico representa risco potencial para a manutenção e a disseminação da doença, principalmente nos plantéis com baixo investimento em tecnificação e infraestrutura ou de menor valor zootécnico. E apesar do vírus da anemia infecciosa equina poder induzir grave doença, uma doença muito grave, a maioria dos animais infectados naturalmente apresenta um quadro clínico menos hostil, denominado de portador inaparente.